pessoal, tudo bem? Apareci, né? Estava sumida para vocês, mas estou aqui para trabalharmos arte juntos. Professora Angélica, sejam muito bem-vindos ao ano de 2021 no Se Liga na Educação. Animados? Tem que estar animado. Vamos animar, faz um alongamento aí, estica o corpo e vamos animar para a nossa aula. Corre lá e pega o PET. Nossas aulas são todas pautadas nas informações no PET e as questões que estão lá para você, muitas delas serão respondidas aqui comigo. Então não perca seu tempo, hein? Já vamos fazer logo essas atividades aí, combinados? O que nós temos para hoje? Muita coisa sobre arte. Arte para tudo quanto é lado. Eu coloquei aqui, olha, arte é música, é dança, é teatro, é divertimento, é entretenimento, é responsabilidade social. Arte é informação, é comunicação. Arte é vida. Concordam? Sim, né? Espero que sim. E aí nós vamos iniciar essa aula falando sobre o nosso patrimônio. O que é um patrimônio? Patrimônio é tudo aquilo que é seu. Tudo aquilo que eu tenho é meu patrimônio, né? Não precisamos pensar em patrimônio, só aquelas coisas grandiosas, gigantescas, não. Eu tenho essa blusa é meu patrimônio. Você tem um patrimônio, né? Você tem suas coisas. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Vocês têm aí... vou colocar o celular mesmo, né? O celular é um patrimônio seu, correto? Por acaso você pega ele e joga ele no chão, assim? Cansei disso aqui, ó. Você trata as suas coisas com carinho, eu tenho certeza. E o patrimônio, um patrimônio público, é seu também. Portanto, espera-se que você trate com carinhos, com cuidados, correto? Nós temos alguns tipos de patrimônio. Exemplo, um patrimônio é de fundamental importância para a memória, a identidade e a criatividade dos povos e a riqueza das culturas. Neste caso aqui, nós estamos nos referindo aos patrimônios públicos, né? São patrimônios que contam uma história, que vão te transmitir uma mensagem acerca de muito tempo e que é importante a preservação dessas mensagens para estudo, para conhecimento e para a própria preservação, né? Para a gente conseguir preservar adequadamente. Esse patrimônio ele pode ser o bem material. Professora, eu nunca sei o que é material, o que é imaterial. Então pensa assim, bem material você pode encostar. O imaterial não, né? Então, parou ali, ó, é material. Passei direto, é imaterial. O imaterial a gente não é palpável, a gente não consegue pegar, tá? Que é diferente de um bem material. Exemplo de um bem imaterial. O frevo, por exemplo. A dança é arte. Mas você não consegue pegar nela, né? A gente não pega na dança, a gente executa a dança com o corpo, mas ela não é palpável. Você só consegue apreciar, né? Ver com seus olhos e apreciar. O pão de queijo. A gente come o pão de queijo, mas não tem como você pegar na maneira que a pessoa faz o pão de queijo. A gente só pode acompanhar uma receita escrita, né? Mas aquela parte manual, o jeito de chegar a massa no ponto, essas coisas são imateriais. Dança vai ser imaterial. O modo de preparar um jarro de barro, por exemplo, cada um tem o seu jeito, o seu estilo. Então, são bens imateriais. E nós temos as arquiteturas, né? Públicas, os ambientes públicos, um cinema que você vai, um museu, um parque, são patrimônios públicos, uma praça, são lugares que você pode chegar, sentar, ocupar. E esses espaços, eles também precisam serem cuidados, né?
E aí deixo uma pergunta para vocês. Qual que é a importância de nós valorizarmos os patrimônios da humanidade? Muito simples. Você tem álbum de fotografia aí? Pois é. Você vai correr lá, pegar o seu álbum de fotografia. Pega o seu não, pega o da sua mãe. Porque o seu deve estar tudo digitalizado lá dentro de um computador no celular, que não se revela mais fotos hoje em dia. Mas as fotos mais antigas, as minhas, por exemplo, de infância, elas são reveladas. Então, na minha casa eu tenho um álbum que tem minhas fotos de pequenininha e tal. Sua mãe, seu pai, seus avós, com certeza devem ter esse tipo de registro. Ok, vai lá e pergunta pro papai e mamãe assim, posso jogar fora esse álbum de fotografias? Você vai ver a cara dela. Aí vai falar, ah, o quê? Você endoidou, menino? Não pode jogar fora, não. É a única lembrança que eu tenho da minha infância. Isso é um patrimônio da humanidade. Por que que ele é importante? Porque são nossas lembranças, conta a história do nosso passado. Se aquilo ali é destruído, daqui a um tempo, ninguém vai ter ideia do que aconteceu há tempos atrás. Então, se nós hoje sabemos da cultura lá do Egito, dos desenhos rupestres, porque essas coisas foram preservadas. Se tiverem sido destruídas, nós não conheceríamos o nosso passado. Por isso é importante a preservação de todo bem, né? Não só patrimônios da humanidade, mas nossos bens públicos também. Entenderam direitinho? Sim. E aí eu coloquei aqui N imagens de patrimônios, de bens públicos, que nós precisamos respeitar, né? Uma cultura, ele é um patrimônio, tem que ser respeitada. As construções, conforme eu falei com vocês, teatro, até aqueles teatrinhos de mamulengo, né? Isso aí retrata a cultura de um povo, o jeito que eles têm de trabalhar, de apresentar uma diversão. Tudo isso faz parte de um patrimônio e a gente deve cuidar, zelar, respeitar a natureza. Aprenderam, lindinhos? Eu sei que sim. Vocês são espertos. Então, mudando, né? Já que a gente vai falar de muita arte, arte por toda parte, por todos os lugares, 1001 artes, enfim. Vamos partir para a dança um pouquinho. História da dança. Quem gosta de dançar aí? Eu gosto demais. E aí nós vamos dividir a dança aqui em algumas partes. A dança primitiva, a dança milenar, a dança moderna e a dança contemporânea, tá? Deixa eu ver o que eu trouxe aqui para vocês. Dança primitiva. Vamos pensar na dança primitiva como o período paleolítico e neolítico, ok? São danças que eram executadas pelos homenzinhos da caverna. Como será que era, né? Uga-uga, uga-uga. Você sabe que eles tinham tambores, né? Que eles tinham flautas. E essas danças não eram danças para divertir. Elas estavam relacionadas a rituais e magia. Vocês sabiam disso, né? Que o pessoal rupestre lá achava que eles tinham o dom da magia. E muitas das vezes eles utilizavam essas músicas aí como um recurso também para fazer esses rituais mágicos. Já dei essa aula para vocês. Então, olha só. Agora nós temos a dança milenar. Milenar nós vamos pegar aí de 5.000 a.C. até aproximadamente o século XX, né? Já são danças que vão estar relacionadas, por exemplo, a cultos religiosos, né? Vamos dizer assim, aqui no Egito tinham muitos deuses. Vocês sabem que Egito é um povo politeísta e que eles acreditam em vários deuses. Então, tudo era motivo de dançar para um deus, tá? Então, um exemplo. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Exemplo. Lá no Egito tem um período muito grande de seca, né? E tem um rio que passa
pelo Egito, que é chamado Rio Nilo, e que uma vez por ano ele tem a cheia, né, que a gente chama a cheia do Rio Nilo. Aquilo ali era um momento festivo, era um momento de muita alegria. Então, as mulheres eram responsáveis por pegar água do rio. Ai, coitada delas, coitadas, gente, que elas iam numa alegria buscar essa água do rio. Era muito comum que elas fossem dançando e enquanto elas pegavam a água do rio, elas faziam gestos de tomar banho, elas dançavam se refrescando, né? Elas mostravam respeito pela água, respeito pelo rio. E essa dança era uma dança muito alegre. Então eles usavam o jarro como um instrumento de dança também. Pegava água, se banhavam, né? E hoje nós temos essa dança até hoje, conhecida como dança do jarro. Faz parte lá das danças do ventre, tá, gente? Muito bonito, por sinal. Então, elas equilibram aqui, vão equilibrar vaso aqui, que eu não vou me atrever a fazer isso, porque eu vou quebrar meu vaso, né? Mas, enfim, é um tipo de dança que vai servir ali para agradecer aos deuses sobre a cheia do Rio Nilo, que é importante para eles. Nós temos também a deusa guerreira, Neite. Olha que top! A espada, ela é um símbolo, né, da guerra. Então, todas as vezes que ganhava uma guerra ou tinha que disputar, essa aqui eu dou conta, eu acho. Aí elas vão executar as danças, mostrando, né, o poder da espada, do equilíbrio. E aí a espada ela vai tornar um símbolo, né, também de força. Ó que chique, ó. A professora vai dançar não, tá? É só uma demonstração para vocês de que a dança milenar, ela vai estar relacionada aos deuses. Aí elas dançam, tá. Bacana, né? Tem hieróglifos aqui nessa espada, ó. Depois eu mostro para vocês direitinho, tá bom? Deusa da guerra. Chique demais, né, gente? Então a dança, até nesse período milenar, ela vai ter um motivo para estar acontecendo, né? Ela vai ser uma comemoração de alguma coisa. Aí nós vamos pular assim, gigantemente. Nós vamos ter uma evolução da dança, sair do balé, né? É claro que quando a gente chega lá no período do Renascimento, vai surgir o balé como a dança com mais técnica. E vocês todos já conhecem o balé. Ah, tem uma curiosidade que eu não coloquei aqui não, mas eu quero contar. Sabe aquela sainha redondinha? Aquilo ali chama tchutchu, das bailarinas, né? Parece um bambolê, né? Assim, ela é curtinha. Por que ela é curtinha? Para que as pessoas possam ver o movimento dos pés e das pernas da bailarina. A intenção da bailarina é que ela passe a sensação de estar flutuando. Então, a saia deixa de ser longa, no princípio ela era longa, mas aí não fazia muito sentido ter aquela postura elegante do balé, né, com ponta alta, e aí a sainha foi encolhendo. Olha o nome, a origem desse nome que é engraçado. As pessoas mais pobres, elas, né, tinham que pagar para assistir os shows de balé, mas elas não tinham quer dizer, dizem que a visão não era muito privilegiada, né, eles tinham que sentar lá na frente. E a gente sabe que para assistir uma apresentação de dança, é interessante você ficar um pouco mais atrás do palco, porque você consegue ver sua amplitude. As pessoas que pagavam menos sentavam lá embaixo. E aí, o que acontecia? Quando a bailarina dava uma rodadinha, via o tchutchu dela. E aí, com o passar do tempo, eles viram a importância de mostrar o movimento das pernas da bailarina e encolheu a sainha. E aí a sainha ganhou esse nome de tchutchu. Olha que bonitinho. Porque dava para ver o tchutchuzinho, o bumbumzinho das bailarinas. E aí ganha esse nome de tchutchu. Ok? Vamos lá para o moderno? Essa artista aqui, Isadora Duncan, ela é uma artista, uma dançarina bailarina moderna. O que ela traz de modernidade? Olha, o balé exige muita técnica, muita postura.
E a Isadora pensa assim, balé tem que ter leveza também, tem que ter alegria. E ela vai se inspirar na natureza, nos movimentos que nós temos do corpo, no nosso movimento funcional mesmo, de levantar os braços, de se expressar, né? Então ela vai trocar aquela roupa de corpete apertadinho, de sainha curtinha, por uma túnica, muito parecido com a Grécia, aquelas túnicas brancas, uma echarpe, e ela dança livremente. Ela dá uns saltinhos assim, ela pula para os lados, enfim, ela deixa de ter aquela postura rígida do balé e passa a dançar de maneira mais livre, mais leve, mais solta. E o que nós vamos mudar em relação ao contemporâneo? Gente, contemporâneo é uma dança muito no chão, né? A gente vê os artistas deitados no chão, conforme eu coloquei aqui, parece muito mais um show de malabarismos, e é isso que a gente vai falar também da arte circense. A arte circense, hoje, ela incorpora muito a dança teatral, né? O movimento do corpo, o circo, ele se utiliza o suporte do corpo o tempo todo para poder fazer a arte. E como a gente está falando de dança, não existe dança também sem música. Lembram dessa aula? Vocês estudaram sobre parâmetros de som. Olha só, a música é um conjunto de sons e silêncios harmônicos, de modo agradável ao ouvido. E aí nós teremos alguns elementos. A altura, né? A altura, intensidade, duração e timbre. Vamos pegar aqui um exemplo, se eu não me engano, no pet de vocês, fala sobre a altura, né? Essa altura ela pode ser grave ou aguda. Grave é a voz masculina e agudo é a vozinha feminina. Então, sons mais finos são agudos, sons mais encorpados, mais grosso, a voz masculina, por exemplo, será um outro tipo de altura, um som grave. Intensidade. A gente fala errado, né, gente? A intensidade tem a ver com o volume. Se eu falar bem alto, eu estou falando numa intensidade alta, mas se eu falar baixinho, estou falando numa intensidade baixa. Entenderam? Então, para vocês ficarem chique, chegar numa festa, vocês vão falar: aumenta a intensidade do som aí, DJ. Entenderam? Só para ficar elegante? Muito bem. E a duração do som? A gente sabe que um som pode durar muito tempo. Quem sabe cantar galopeira aí? Galopeira. Já ouviram isso, gente? Nunca mais te esquecerei. Ou não para nunca. Parece que tem 10 minutos. Né? A duração desse som. Ou, quem sabe cantar? Por favor, faça um videozinho aí. Canta galopeira pra gente. Alguém aí arrisca? Quero ver, hein? Faz um TikTok. E o timbre? O que é o timbre? O timbre é essa variação do som. A minha voz é diferente da sua voz. Eu tenho um timbre, você tem outro timbre. O som do violão é diferente do som da guitarra, que é diferente do som do piano. Cada um tem o seu timbre. Eu gostei demais dessa aula, porque arte é assim, é alegria, é vida. E muito obrigada pela participação de vocês. Voltem sempre, sempre, sempre com esse petzinho aí, tá bom? Anotações, combinados? Um grande beijo. Vamos fechar com galopeira? Não, né? Desculpa, vou fazer mais não. Foi só aquele momento. Tchau, gente.